9 de agosto de 2020. Amados irmãos, a palavra de Deus está no livro de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Escutemos a palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão da palavra. Depois que Jesus despediu aquelas multidões, quando multiplicou os pães, ele se retirou para um lugar à parte para orar, e ali permaneceu no silêncio da oração e da adoração, porque a oração era o seu alimento. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. A oração renova, purifica, liberta e fortifica o homem e a mulher de Deus. O quanto nos falta nos retirarmos para a oração, para que ela tire de nós aquilo que nos enfraquece, adoece e nos adormece. O combate da renovação humana é na oração. Temos que trabalhar, cuidar do outro e de nós, mas só vamos cuidar bem do outro e de nós mesmos e darmos o melhor de nós para o mundo se nos abastecermos na força e no poder da oração. Foi por isso que Jesus se retirou neste lugar à parte, porque o barco da vida precisava ir para a frente. A noite chegou, a noite avançava e eles pegaram a barca para ir adiante, para atravessar para o outro lado. Mas quando os discípulos viram as ondas agitadas, se agitaram mais do que as ondas, porque o vento estava ao contrário. Quando os discípulos viram Jesus, eles gritaram: "É um fantasma!" Eles estavam com a vista ofuscada, estavam com a mente ofuscada
com os olhos cegos, porque não vemos nem Jesus diante de nós. Enxergamos medos, fantasmas, fantasias, perigos, mas não enxergamos a graça. Jesus quer nos acordar. Coragem, sou eu. Deus está conosco. Alguém pode imaginar que pelo fato de Deus caminhar conosco, as coisas não irão se agitar? As coisas negativas não irão acontecer. Elas acontecem e muito. Há uma diferença, é que Jesus está conosco ao nosso lado, mas se não estamos com Ele e estamos ligando para o medo e para as agitações, até de Jesus teremos medo. Ele será um fantasma para nós. Quando reconhecem que era o Senhor, Pedro diz: Senhor, manda-me ir ao seu encontro. Jesus respondeu: Vem, Pedro. E Pedro vai andando nas águas, mas quando bate o primeiro vento contrário, ele começa a afundar. Amados irmãos, estamos afundando por falta de fé, de confiança, por falta de alimentarmos a nossa fé e sermos fracos na fé. O normal não é ser fraco na fé, o normal é robustecer a fé, alimentá-la e pedir para que ela cresça, seja verdadeira e autêntica. Que Jesus aumente todos os dias em todos nós a nossa fé, que Ele nos dê muita fé para enfrentarmos todas as situações da vida. Amados irmãos, esse foi o Evangelho de hoje, dia 9 de agosto de 2020. Estaremos sempre reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.